Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira, dia 7 de julho do ano 2026. 7 de julho do ano 2026 e nós encontramos aqui nesta manhã com 3 graus de temperatura aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, bastante frio aqui na cidade. Do lado de fora tem uma geadinha ali, está frio mesmo, porém promete ser um dia bom, pois está claro, não tem nuvens no céu. Agradecidos ao Senhor por este novo dia de vida que Ele nos dá. Agradecemos ao Deus Todo-Poderoso pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelas nossas vidas. Gratos ao Senhor. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer nesta fria terça-feira aqui na cidade de Cacequi. E já damos nossos bom dia a nosso irmão Vicente, na cidade de Montevideo, República Oriental do Uruguai. Que Deus venha abençoá-lo, que Deus venha derramar da sua graça, que Deus venha derramar do seu amor sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu ministério, que a graça do Senhor esteja sobre ele. Bom dia, nossa irmã Idalina, aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, que Deus venha também abençoar a sua vida, sua casa, filhos, netos, que Deus venha estar ao seu lado e junto à sua família desde agora e para sempre, em nome do nosso Senhor Jesus. Damos nossos bom dia também a César, aqui também na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Bom dia, nosso irmão César. Que a graça do Senhor venha sobre sua vida, venha sobre sua casa, que Deus venha abençoá-lo poderosamente junto à sua família. Que Deus abençoe. Damos também nossos bom dia, Diego, que passou por ali, deixando seu like ali, que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã, também junto com a sua família. Agradecidos a Deus, e vamos continuar nesta manhã com a parábola do semeador. Paramos ontem. Ontem começamos e hoje vamos, se Deus assim permitir, vamos finalizar esta parábola. A parábola do semeador nos fala de diferentes tipos de pessoas que, quando a palavra de Deus é semeada nas suas vidas, é semeada nos seus corações, elas tomam diferentes atitudes. Ou seja, é uma posição do coração, é uma posição diante do Senhor, muitas vezes de, até por que não dizer, de indiferença, indiferentes à palavra do Senhor. Então o Senhor, através desta parábola, Ele não somente estava advertindo aqueles que estavam ao redor naquele dia, não somente aquela multidão que estava em pé ali na praia, mas também vem nos alertar a nós, para que nós venhamos entender, para que nós venhamos compreender a altura e a profundidade da palavra do Senhor, de como nós devemos de nos comportar diante da palavra do Senhor, de como devemos de recebê-la. Como devemos de recebê-la? Receber a palavra do Senhor como do Senhor mesmo, e não como palavra de homem. Às vezes as pessoas recebem a palavra como se fosse de um homem. E Walter, bom dia, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. E se não me engano, deve ser de
São Francisco de Assis. Que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida, a tua casa, a tua família, nesta manhã de terça-feira. E vamos vendo os diferentes tipos de pessoas. A terra, onde está caindo a semente, está preparada, ela está limpa, foi retirado tudo aquilo que poderia impedir de que essa semeadura fosse boa. E o versículo número 7 vai nos dizer, primeiramente, para nós somente lembrar, algumas caíram à beira do caminho, vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram, e as sufocaram. E os espinhos cresceram, e as sufocaram. Versículo número 7. Então o próprio Senhor Jesus é quem nos dá a explicação desta parábola no partir do versículo número 19, do mesmo capítulo 13. E vamos ver que estas que caem entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Veja se será interessante isso. Fica infrutífera. Isto faz-me lembrar João, capítulo número 15, onde Jesus fala que ele é a videira e de que nós somos os ramos. E se nós não produzimos frutos, vai ser cortado e vai ser jogado no fogo. Também faz me lembrar da maldição da figueira. Ele veio então buscar fruto para comer, mas não encontrou absolutamente nada a não ser somente folhas. Então aquela figueira foi amaldiçoada e não produziu mais frutos. São realidades na vida do ser humano. O ser humano ele deve, depois que se converte, deve de produzir frutos. Agora, os espinhos deste mundo, a palavra de Deus está dizendo que sufocam. Os cuidados da vida, ali nós preocupamos com a riqueza, nós preocupamos com tantas outras coisas, os cuidados deste mundo. Em outras palavras, nós não queremos nem desejamos abandonar o mundo. Queremos continuar levando nossa vida mundana, queremos continuar levando nossa vida mundana, queremos continuar levando nossa vida da maneira como nós sempre fomos. E não tem uma transformação. Às vezes é interessante porque muitas pessoas, tenho visto e converso com muitas pessoas, e elas falam que leem a Bíblia, que oram, mas levam uma vida totalmente devassa. Bom dia, pastor Renato, que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Pastor Renato, aqui da cidade de Cacequi, um grande amigo e parceiro nosso, que Deus venha abençoá-lo poderosamente, junto com sua esposa, seus filhos, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Manhã fria mesmo, já está com frio. Uma manhã bastante fria mesmo. Então diz que aquela que cai entre os espinhos, os cuidados deste mundo a sufocam. Mas também está falando das riquezas.
Pessoas que não querem desprender-se. Deus não é contra a riqueza. Você lembra do jovem rico? Fizemos uma live sobre o jovem rico. Lembra do jovem rico? O jovem rico, ele quis tentar ao Senhor. Ele quis justificar-se perante ao Senhor. Agora, ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a lei. Isto que é o interessante. Pois, quando Jesus fala para ele sobre os mandamentos, ele diz, tudo isto eu já tenho feito. Então quer dizer que ele tinha um conhecimento profundo da palavra do Senhor. E muitos têm um conhecimento profundo da palavra do Senhor, mas é um conhecimento humano. É um conhecimento que não foi ministrado, vamos dizer assim, ou administrado pelo Espírito Santo. É um conhecimento humano. São letras. É nada mais que conhecimento. Mas não tem uma profundidade, não tem vida eterna, não tem presença de Deus, não tem intimidade com Deus, não tem fidelidade a Deus, não tem santidade. É algo totalmente, no mundo espiritual, totalmente nulo, inútil. Porque é uma sabedoria humana. Como disse o apóstolo Paulo, quando chegou em Corinto, eu me propus vir entre vós, não com sabedoria humana. Não com sabedoria humana. Ele não foi com princípios ou com estratégias humanas, conhecimento humano, letra. Não. Ele foi levar uma palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Gostasse quem gostasse, doesse a quem doesse, porque a palavra de Deus ela não pode ser suavizada no que se refere à categoria das pessoas, porque ela tem uma boa posição social, porque ela é um fiel dizimista, sempre está cooperando, sempre está ajudando. É o Senhor fulano de tal. Então, muitas vezes se ministra a palavra de acordo à pessoa. Mas não estamos falando do que ministra, mas sim do que recebe a palavra. E aquele que recebe a palavra diz que os cuidados deste mundo e a riqueza vão sufocarem a palavra. E esses cuidados com este mundo tem muita coisa para poder ser falada. Dizia que tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, leem a palavra de Deus, porém levam uma vida totalmente afastada da presença do Senhor. Isso não nos dá salvação. Isso não vai produzir frutos na nossa vida, que é o que está dizendo a palavra do Senhor. Ela fica infrutífera. A palavra que recebeu aquela pessoa que tem mais preocupação com o mundo, com o que vão dizerem, da posição social na qual ela está, ela vai ficar, em certa maneira, infrutífera. Ela não vai produzir frutos. Primeiro de tudo, ela não vai conhecer o verdadeiro amor de Deus. Ela não vai ter uma transformação, ela não vai ter uma mudança na sua mente. E como conhecemos estas pessoas? É simples, é por a sua maneira de falar. Pois Jesus disse que tudo aquilo que está no coração é o que sai pela boca. Então, quando vamos conversar com essas pessoas e encontramos que nelas não tem amor pelo perdido, pelas almas, já percebemos que são pessoas infrutíferas, onde a semente está caindo no meio dos espinhos. Ainda elas estão sendo sufocadas pelos desejos carnais, ainda estão sufocadas pelos desejos impuros, ainda estão sendo sufocadas pelos deleites deste mundo, não se desprendem,
não deixam um passado recente, continuam com ele, continuam fazendo as mesmas coisas. E é ano tras ano, vai passando os anos e vão continuarem sempre da mesma maneira, vivendo do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem uma transformação. Eles não se desprendem dos desejos mundanos. Então isto começa a sufocar, apertar, começa a sufocar, apertar a pessoa. E ela não vai produzir frutos. Você viu que tem duas passagens que falam sobre a figueira. Uma figueira que foi amaldiçoada por Jesus mesmo, porque ele foi buscar frutos e não encontrou os frutos. E essa figueira então foi amaldiçoada, porém ela tinha folhas, ela tinha religião. É aquela pessoa que tem religião, é aquela pessoa que tem conhecimento, aquela pessoa que gosta de debate, aquela pessoa que gosta de dizer que você está errado, aquela pessoa que gosta de questionar a palavra de Deus, aquela pessoa que diz, mas isto não é para nós, isto é para o tempo da lei. E hoje tem muitos desses. Isto era para o tempo da lei, esquecendo que o Antigo Testamento, ou o Novo Testamento, melhor dito, é sombra do Antigo Testamento. A palavra é algo totalmente unânime, ela não se contradiz, ela se complementa capítulo a capítulo e reafirma os princípios de Deus em cada uma dos seus versículos, das suas vírgulas, dos seus pontos. Ali a palavra de Deus está se reafirmando como real e como verdadeira. Então são aqueles questionadores, aqueles que questionam isto, questionam aquilo, que eu não aceito isto, que eu não aceito o outro, que eu não vou ali, que eu não vou lá, que o pastor falou isto, que a pastora falou aquilo, que o irmão falou o outro, e aquilo está errado. Aqueles que estão ali ouvindo a mensagem, mas questionando ao mesmo tempo. Então, como você deseja de que produza fruto, vão se transformar em seres religiosos, que é aquela figueira onde Jesus foi buscar os frutos e ela estava somente com folhas. Mas também tem outra passagem de outra figueira, que o dono da terra, ele vai decidir então arrancar, cortar, exterminar aquela figueira, porque ela não produziu fruto. Agora vem o seu servo e vai dizer, meu senhor, vamos escavar ao redor dela, vamos fazer uma limpeza, vamos fazer uma poda, vamos fertilizar e vamos ver o que acontece. Se não suceder nada, então aí sim, vamos cortá-la, vamos arrancá-la. E aquela figueira logo, ela vai produzir fruto. Porque tinha algo que estava impedindo de que ela produzisse esses frutos. O que está impedindo você de produzir frutos? Qual é o empecilho que você tem na sua vida? Ou melhor ainda, o que você ainda não entregou ao Senhor? O que você ainda não renunciou? Por que você continua da mesma maneira, como se não conhecesse o Senhor? Por que continua sentando-se na roda dos escarnecedores? Por que continua compartilhando coisas espirituais com aqueles que estão zombando e estão detonando a sua fé? Agora, como você não tem raiz, como você está sufocado, vai dar ouvidos àqueles incrédulos, aqueles incircuncisos, para usar um termo mais bíblico, aqueles incircuncisos que não querem saberem absolutamente nada de Deus, mas que querem somente rir da sua fé, zombar da sua fé. É daqueles que algumas vezes vão perguntar para você, e onde está o teu Deus? E aí eu me lembro de um louvor que
que diz, não é? Um corinho que diz, eu não me lembro muito bem dele, faz muitos anos que eu cantamos, mas que diz, de onde está teu Deus? Logo a música continua, meu Deus está no céu, mas também no meu coração. Deus está no céu, mas também no meu coração. Quando pergunto, quando você está passando por esse momento de debilidade, de frustração, de prova, de deserto, de circunstâncias adversas, vem um enviado de Satanás e vai perguntar para você, e onde está teu Deus? Ou onde está o teu Deus? Seria a palavra exata em português. Creio, não sei. Então ali, a pessoa vai se sentir mal. Por quê? Porque ela já está sufocada. E vem outro para sufocar mais ainda. Ela já está sufocada pelos cuidados deste mundo. Ela não quer, não deseja, ou não tem a coragem, a ousadia, é um covarde de abandonar os princípios mundanos. Agora, a palavra de Deus vai dizer, Renato curtiu ali a nossa live lá em, não o Renato daqui, Renato lá de Alegrete, creio. São pessoas que não têm a coragem, a ousadia, de dizerem não ao mundo, de dizerem não para as amizades mundanas. Aquele que vai chegar numa roda de amigos e vai dizer, mas um gole só não vai te fazer mal. Um gole só não vai te fazer mal. Uma latinha de cerveja, meia lata, um copo, não vai te fazer mal. Mas você está no meio de escarnecedores. Você está ali com pessoas que estão vivendo nas trevas. E você é luz. E o cometido, o princípio da luz é justamente iluminar. Agora, quando você bebeu aquele copo de cerveja, logo aqueles que estão em trevas vão dizer, mas bebe outro, tu já bebeu o primeiro. E o inimigo vai começar a acusá-lo. E vai começar a dizer, tu já pecou. Tu já pecou. Então, muitas vezes também, por agradar os amigos, ou por ficar bem com fulano, ou por ficar bem com aquela pessoa importante, nós esquecemos de quem somos. Na realidade, são pessoas que não têm identidade. São pessoas que chamam a Deus de Pai, mas na realidade são órfãos de Deus. Elas chamam Deus de Pai, mas são órfãos dele. Porque não têm vida com ele. Não veem a Deus como uma verdadeira paternidade sobre eles. Mas chamam de Pai. Mas é como se diz por aqui. Uma vez alguém chegou e me disse, é meu irmão emprestado. Em seguida que nós chegamos aqui nesta cidade. É meu irmão emprestado. Eu digo, eu sabia que aqui se emprestava irmão. Porém, muitos têm um Deus emprestado. Porque não reconhecem a paternidade de Deus sobre eles. Porque estão sufocados. E que falar das riquezas? Que falar das riquezas? Sabe, esses espinhos que sufocam, e que fala aqui a palavra de Deus sobre as riquezas também, e que a palavra de Deus diz muito claramente que o amor ao dinheiro é o pior de todos os males. E que aquele jovem rico, quando Jesus disse para ele, vende tudo que tu tem, vende tudo que tu tem, e vem e segue-me. Ele reparte os pobres. Ele se sentiu mal.
se sentiu mal porque seu coração estava no dinheiro. Seu coração estava nas posses. Mas era um homem que conhecia a palavra de Deus, sim, conhecia. Mas as riquezas o estavam sufocando. E muitas vezes a riqueza vai levar a que a pessoa venha a ser avarenta, por exemplo. Assim como também o sufoco do mundo, os cuidados deste mundo, pode lhe levar a chegar na corrupção, pode lhe levar ao adultério, pode lhe levar ao engano, à mentira, porque estão sufocados pelos espinhos deste mundo. Imagina Daniel. Daniel estava na Babilônia, onde uma desobediência ao rei poderia custar-lhe a morte. Porém, Daniel sabia quem era o seu Deus. Porém, Daniel reconhecia a paternidade de Deus. Daniel era um jovem, um homem que podia, sim, chamar a Deus de Pai e identificar-se como filho de Deus. Às vezes as pessoas se identificam como filho de Deus, mas não conhecem a Deus. Então, aquilo que eu falava, querem um pai emprestado. E muitas vezes as pessoas vivem uma vida de desgraça, de miséria, por estarem sufocadas por os desejos carnais. Você reconhece a Deus como seu Pai? Você tem plena consciência de quem você é no mundo espiritual? Mas logo, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: mas as outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras a 60 vezes e outras a 30 vezes. E logo diz a palavra do Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vai nos dizer Jesus: mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende e também dá fruto, e um produz 100 vezes, outro 60 vezes e outro 30 vezes. Aquele que ouve a palavra de Deus, que recebe a palavra de Deus com alegria. Porque a palavra do Senhor, ela vem para nos confrontar. Agora, é bastante difícil poder ter alegria no momento de confronto. É bastante difícil nós poder alegrar-nos quando a palavra está nos confrontando, ou quando a palavra está até nós acusando. É difícil, não é verdade, de receber com alegria. Mas Jesus diz que vai receber com alegria e vai produzir frutos. Não vai ser uma pessoa infrutífera. Sabe lá em João 15, onde fala sobre a vida verdadeira, que é Jesus, diz que aqueles que não produzem frutos vão ser cortados, vão ser cortados, vão ser cortados, e logo seus galhos vão parar no fogo. Entendeu? Aquele que não tem fruto, aquele que não tem fruto, volto a dizer e a repetir novamente, o principal fruto é o amor. Logo que tem o amor no seu coração, todos os demais frutos vêm
com excelência, vem por si só sobre a sua vida. Jesus mesmo nos indicou e nos ensinou que nós reconheceríamos pelos os frutos. Não pelo terno, não pela gravata, não pelo carro, não pela sua eloquência ou por ser uma pessoa carismática, mas sim iríamos conhecê-los pelos frutos. Pelos frutos seriam conhecidos. Isso é o que diz a palavra de Deus. E que coisa boa poder receber a palavra de Deus no nosso coração. De poder receber a palavra de Deus no nosso coração, mas também poder colocá-la por obra. Que nós não venhamos ser como aqueles que o apóstolo Paulo fala, que ouvem a palavra de Deus, mas jamais aprendem. E como não aprendem, não podem praticar. E conhecemos pessoas assim. Conhecemos pessoas. Anos e anos dentro de uma denominação, de uma igreja, uma congregação, como você queira chamá-lo, ouvindo a palavra de Deus, mas ainda não estão produzindo frutos. Alguns pensam que produzir frutos é ali na frente, subir ao púlpito, cantar um louvor, fazer uma dança, pregar, orar, abrir o culto, enfim, ter alguma atividade na igreja, evangelizar. Não, evangelizar é uma ordem, não é um fruto, é uma ordem que o Senhor nos deu. Os frutos, eles devem ser visíveis na nossa vida. E eles vão se manifestarem através do amor. Aquele jovem rico, ele se foi frustrado porque o amor dele estava no dinheiro. O amor dele não estava no próximo. Tudo isso eu já faço. Que bom. Então vai vende tudo que tu tem. Te desprende de tudo que tu tem. Vem e segue-me. Que confronto. Que palavra que Jesus deu para aquele jovem. Que ele deve ter calado no mais profundo do seu coração, da sua alma, seu espírito, deve ter corrido aquela palavra como uma espada por as suas vértebras. Mas ele, antes de Jesus, ele prefere as riquezas. Alguns antes de Jesus preferem o mundo. Vamos produzir frutos a 100, a 60, a 30 por um. É uma promessa do Senhor para nossas vidas. O melhor lugar que você pode estar é debaixo da cobertura do nosso Pai Celestial. É poder amá-lo, é poder chamá-lo a Ele de Pai. Reconhecer a sua paternidade sobre as nossas vidas. E nosso Deus é um Pai amoroso, que Ele vai suprir em cada uma das suas necessidades. Mas não somente Ele vai suprir, senão que também Ele vai trazer cura, Ele vai trazer libertação sobre a sua vida. Meu Pai e meu Senhor, nesta manhã, Senhor amado, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, ó Deus. Senhor, que tu venhas, ó Pai, glorificar-te de uma maneira extraordinária, de uma maneira, Senhor Deus, sobrenatural, sobre a vida dos nossos irmãos, meu Deus. Senhor, que possamos entender e compreender a tua palavra, mas também, ó Deus, colocá-la por obra, ó Pai. Senhor, ensina-nos através do teu Santo Espírito, meu Pai. Ensina-nos a ter discernimento. Ensina-nos, Senhor Deus, a ter esse discernimento, Senhor eterno,
para poder entender, para poder compreender, para poder interpretar a tua santa e soberana palavra, Senhor. Deus eterno, arranca das nossas vidas tudo aquilo, Senhor, que ainda está no nosso coração, que são desejos mundanos, desejos profanos. Venham serem arrancados, eliminados dos nossos corações, ó Pai. Senhor, limpa e purifica, Senhor Deus. Livra-nos, ó Pai, daqueles pecados que ainda nos são ocultos. Tira toda a perversidade dos nossos corações, meu Deus. Traz, Senhor Deus, uma completa limpeza no nosso coração, Senhor. Limpa, purifica, Senhor Deus, e seremos mais purificados, mais brancos que a branca neve, Senhor. Oh, meu Pai, que esta manhã, Senhor Deus, que este dia, que esta terça-feira, oh Deus, venha ser uma terça-feira, meu Pai, para nós meditar na Tua palavra. Que venha ser uma terça-feira de poder eu ter respostas na Tua palavra. Que venha ser uma terça-feira, ó Deus, de vitória, meu Deus. Senhor, que Tu venhas dar vitória, meu Pai, para aquele que está orando, para aquele que está batendo, para aquele que está buscando. Senhor, dá, Senhor Deus, este dia, vitória, Senhor, para aqueles que estão esperando em Ti, meu Deus. Aqueles que verdadeiramente são os Teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com todos vocês, com a Bíblia, o bate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe. Santo Deus. Deus amado.